Oiê, tudo bem, pessoal? Boa noite. Estamos aqui com mais uma live sobre o tema de terror, tanto em livros quanto em filmes. E o Gabriel Marbuc vai participar comigo. Mas antes da gente começar, olha os links que eu tenho na bio dos nossos parceiros. Deixa eu ver aqui para chamar ele. Tá de boa meu vídeo aí? Tá tranquilo? Então, vamos hoje conversar mais um pouco. Da outra vez foi sobre a diferença de saga e série. Aí hoje Isso. eu trouxe para a gente conversar um pouco sobre o terror, porque a gente que gosta de terror, a gente sofre preconceito, né? É só falar que gosta, que o pessoal, não, essas coisas feias. E quando for ver, essas pessoas já assistem coisas que tem a ver com terror e nem sabem. Sim, porque a gente tá falando de filmes, séries, né? E aí eu também conheço muitas pessoas que assistem coisas na TV da vida real, né? Que aconteceu atrocidades da vida real, mas quando vai assistir um filme, né? Ou uma série de terror que tem alguma coisa próxima do que ela vê num Cidade Alerta da vida, num Datena da vida, a pessoa se impacta e acha aquilo dali um absurdo, né? Mas quando vê na vida real acha normal, né? É até estranho, né, falar sobre isso, porque elas começam a julgar as pessoas porque gosta de terror ou horror, mas elas próprias gostam do terror e o horror da vida real, né? Até é engraçado falar isso. Mas não deixam de assistir. Toda noite tá lá assistindo o horror, né? Um dos piores que existe, mas tá lá. Mas ver um filme Exatamente. de terror que às vezes você vai até rir com ele e a pessoa não assiste. Então, cara, é engraçado isso que eu tô falando, mas explica pra gente qual que é a diferença do terror exatamente, das características do terror e do horror. Para mim também entender aqui, para a gente poder dialogar mais sobre isso. O que você pesquisou, detalhes aprofundados sobre isso? Então, o terror, ele envolve muito o suspense e o sobrenatural. Vamos dar um exemplo. Você está assistindo um filme, a pessoa está numa casa e ele sente que ele está sendo observado. Ele está sendo observado, está sendo seguido. Você sente um friozinho assim no pescoço, mas ele não consegue ver, não sabe o que está acontecendo. Isso é o sobrenatural. Mas O que está no acontecendo? terror, né? É o terror. O terror ele mexe com o emocional. Será que está acontecendo mesmo? Você sobe a escada, a famosa escada dos filmes de terror, e você percebe um vulto, por exemplo. Você não Vai dando sabe o que é aquele esse clima, vulto. né? Vai criando aquele clima no Vai ambiente, é criando isso? aquele clima. E muitas vezes nem é nada. Não existe um fantasma, não existe um vulto. Mas é aquela cena clichê de todo terror, que é pra você ter um susto. Com a cena mais besta, mais idiota, mas você vai levar um susto. Tá, o personagem andando, né? Ali no corredor, de repente do nada cai alguma coisa, quebra alguma coisa do nada. Então, eu vou dar exemplos de filmes que são terror, que passava muito na sessão da tarde, e adultos e crianças assistiam. Por exemplo, o Edward Mãos de Tesoura. É terror. É terror, né? E não tem nada de ruim ou pesado com aquele filme. Um outro filme, por exemplo, O Estranho Mundo de Jack, que é um filme infantil. Ele Também é trata o terror. Halloween ali e o Natal, não tem nada de. Também aquele Os Fantasmas Se Divertem, do Beetlejuice, que até saiu o segundo filme. A família Adams também, Família provavelmente, né? também tem um desenho de terror. Até essa Wandinha aí que anda passando, a série ela entra nessa categoria e muita gente tá amando, tá gostando. Tá Mas você gostando chama uma de pessoa ou terror outra para sem ver terror, perceber isso. ai, eu não vou ver, mas é fã da Wandinha. É, eu vejo bastante criança, né, se fantasiando de Wandinha, acompanhando a Wandinha. E aí as crianças gostam, os pais gostam, aí você vai perguntar,
né, para os pais ou para alguém que diz que gosta da Wandinha, por exemplo, e aí a mesma pessoa fala que não gosta de terror, né? Sendo que uma mão que anda, uma mão que faz as coisas, se você vê uma mão, você vai sair correndo. Já na Wandinha, E, não, não, é uma ele usa mãozinha. essas ideias, né? Essa fantasia, né? Então o terror está ligado a isso. Sim, claro que tem filmes ou livros de terror que tem uma temática mais pesada. Algo que às vezes vai levar uma pessoa a se ferir ou até morrer na história. Mas isso a pessoa tem que procurar saber o nível do terror que ela quer ver ou que ela gosta. Então, eu imagino que essas aí seja o terror que mescla com o horror, né? Seria as duas conexões. Depende da história, mistura o horror. Então, beleza. Isso aí eu acho que todo mundo entendeu, né? A diferença do terror aí. Qual que é as características, né? Envolve mais um suspense, tem mais essa vibe de querer assustar a gente, Isso, né? às vezes nem Aquela nem tem matança, né? fantasma, é a pessoa se assustando sozinha mesmo. Isso, usar essa fantasia, né? Então, o terror tem a ver com isso. E agora vamos pro horror. Explica pra gente aí o horror. Qual que é as características do horror? O que você pesquisou aí? Assim como o terror envolve o sobrenatural, o horror ele envolve o físico. Vai ser sempre um ser humano fazendo mal para outro ser humano. Porque Então já tem o contato da matança mesmo. vai O foco é esse. ter um contato. Vamos dar um exemplo, aquele filme que muitas pessoas gostam, que é Jogos Mortais. A pessoa tá presa ali e para ela se soltar, às vezes tem que pegar uma faca, por exemplo, e cortar a mão. É o horror, Sim. porque vai ter sangue, vai ter ferimento, muitas vezes vai ter morte. Então esse é o horror. O foco do horror é a morte. É o que a gente assiste no Jornal da Vida. Então é exatamente isso. As pessoas gostam do horror da vida real, né? De pessoas matando outras pessoas, mas não gostam do terror, que é algo mais fantasiado, algo que usa mais o estereótipo, né? Sim, tem sim histórias que envolvem o terror e o horror junto. Vamos dar um exemplo, o It, a coisa. O It, ele é um ser sobrenatural. Ele Sim. se transforma no medo da pessoa. Ele assusta a pessoa, tem aquele suspense, você não sabe a hora que ele vai aparecer. Só que ao mesmo tempo, ele se torna físico e fere uma pessoa e mata. É uma história que já misturou os dois. Tem essa fusão, né? Do terror com o horror, então. Sim. Também tem o gore. O gore é mais nojento. É o nojento, é o sujo, é o vômito. Então, se misturar o horror com o gore, vai ser as cenas mais nojentas que você for imaginar na sua vida. E mais violenta. Então eu imagino, você falou do gore aí, eu imagino que essas pessoas que não têm muita informação e tendem a fugir do terror em si, né? Vamos pegar já essa ideia dele desmembrado. É que a maioria das pessoas imagina o terror, eu acho que como se fosse esse gore aí. Porque se elas assistem TV, né? No jornal aí da vida, e acham isso normal, né? Fulano que mata ciclano, degola não sei quem, esquarteja não sei quem. Saiu até série, né, sobre isso, fizeram daquela menina Sendo lá que que matou. tá no auge, muitas pessoas assistirem séries de serial killers da vida real que matou, torturou e fica comentando. Aí na hora que você fala, eu gosto de terror, te julga. Mas essas pessoas não se tocam que elas estão gostando de algo muito ruim. Não, e da vida real. Se for da vida real, elas querem, né? Agora, se for tipo assim, algo que é só lúdico, né? Algo que é só pra gente distrair, desestressar, né? De entretenimento, elas não querem, né? É engraçado isso. Então, eu escuto muito isso quando eu falo, vamos assistir um filme de terror. Eu não gosto.
Mas a pessoa, que nem tem uma conhecida minha que ela fala que não gosta de terror. Mas quando ela conta, eu assisti um filme que teve uma tortura assado. Eu assisti que teve uma violência assim. Eu falo, meu, você não quer ver terror, mas você assiste uns negócios desse? Então, é pior, né? É Porque muito pior. o terror, como você explicou aí, tem essa diferença. Na vida real não tem diferença, cara. Aconteceu com um ser humano que existia, né? Agora, a gente pegar um personagem fictício de uma história, ele não existiu, né? É uma história. Alguém criou aquela história imaginada e aí gravaram e fizeram o filme, uma série. Agora, você assistir um Datena da vida onde alguém esquartejou um outro ser humano, cara, eu não conseguiria ver. Também Sinceramente, não. eu Sendo que não eu acompanho. gosto do terror, eu não gosto do horror. Quando eu Sim, percebo sim. que tem horror, eu já paro, eu não me sinto bem vendo essas coisas. Já o terror, você pode até brincar de assustar outra pessoa. Tem cenas assim que você fala, cara, que cena idiota, sabe? Então tem cenas que você pode se divertir. Sim, dá pra ver que tem aquele Todo Mundo em Pânico, por exemplo, dá pra ver que eles brincam bem com isso, né? Eles Sim, pegou essa visão do terror e misturou, né, no filme e colocou isso em forma de comédia, né? Você vê que dá para mesclar isso. O Estranho Mundo de Jack envolve algumas coisas que tem comédia, a família Adams também, né? Dá para ver que eles misturam um pouco, né? Tem uma pitada, tem essa área sombria, né? Essa visão sombria do ambiente, do acontecimento, e tem um lado cômico e uma comédiazinha junto, né? sim. E a gente também tem uma outra categoria, que além do terror, horror, o gore, tem o terror psicológico ainda. Olha aí. Ele provavelmente, sendo que esse horror e esse gore, ele já traz um ar psicológico muito grande, porque envolve justamente isso, né? Você atacar um outro ser humano. Já o terror, ele traz algo sobrenatural, algo que muitas das vezes é lúdico, né? É algo que alguém criou esporadicamente só para ter aquela vibe de medo. Agora, no horror, é um humano contra o outro humano, né? Trazendo Sim. esse ódio, essa raiva para fora. É só uma cena de um filme, pode ser um filme de romance. O cara foi lá e deu um tapa na mulher, já é uma cena de horror, já entra no horror, porque houve violência. É, A pessoa a violência está assistindo funciona uma contra cena outro. de horror no filme de romance e não sabe. Olha só que legal. E é exatamente, a gente está trazendo nessas lives, né? Eu imagino que o pessoal que está acompanhando aí também, assim como eu, assim como você, né, estamos percebendo esses detalhes. Porque é óbvio que a maioria das pessoas já sabe de muitas coisas, mas esses detalhes aí que a gente está comentando aqui são detalhes minuciosos, profundos, igual você deu exemplo aí do romance, né? É uma cena dentro de um contexto que não é daquele tema. A pessoa está assistindo um romance e no romance tem uma espécie de uma vírgula que é uma vírgula de horror naquele contexto de romance, né? E a pessoa não Sim. percebe. E o terror psicológico, ele é para mexer com a mente mesmo. É para você duvidar do que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo, que é um filme bem conhecido, que é o Iluminado, do Stephen King, que tem o personagem Jack. O personagem Jack, ele é um alcoólatra e ele foi contratado para cuidar desse hotel. Esse hotel, vamos dizer, assombrado, e ele é um cara violento. Ele já chegou na história, agrediu o filho dele, agrediu a esposa, ele agride muito a esposa dele verbalmente. E quando eles vão para esse hotel, aí em alguns momentos lá, assim, só tá os três no hotel. Os três estão cuidando do hotel porque acabou a temporada e alguém tem que ficar nesse hotel cuidando. E tem cenas lá, por exemplo, ele entra no bar do hotel, só tá ele, a mulher e o filho. E de repente ele olha as pessoas
que já passaram por aquele hotel, convivendo no hotel. Aí ele Como se vai fosse lá, fantasma, né? ele vai lá, bebe, conversa com o garçom, troca ideia com o garçom. Aí fica na cabeça dele, ah, sua mulher é isso, sua mulher tá te atrapalhando, sua mulher tá não sei o quê. E do nada todo mundo some. Onde está o terror psicológico aí? Tem fantasma nesse hotel? Ou é ele que está imaginando essa situação? Ou tá na imaginação dele, né? Às vezes só ele tá vendo. Só ele tá vendo? Tá acontecendo mesmo esses fantasmas? Esses fantasmas estão vivendo nesse hotel? Aí tem cena lá que ele tá escrevendo, ele é escritor. Ele tá lá naquela máquina antiga lá de escrever, lá, né? Aí de Não, mas repente aparece um. o legal é que essa dúvida de você não saber se está na cabeça dele ou no lugar é o que deixa o telespectador também com dúvida e a dúvida gera medo. O medo gera insegurança. A insegurança tem a ver com a dúvida. Então vira esse triângulo de emoções ao mesmo tempo e aí vem aquela cena que pá, assusta quem está assistindo, né? É voltado para essas áreas particular, né? Sim, sendo que até tem uma cena lá ele tá lá escrevendo o livro dele, chega um cara, um fantasma, e fica no ouvido dele, matutando que a esposa dele tá atrapalhando ele. Mas esse cara, esse fantasma, tá ali falando isso pra ele, ou ele tá ali, a cabeça dele só doida lá, e ele, minha esposa vai me atrapalhar, minha esposa vai não sei o quê. Na hora que a esposa dele chega, Jack, você tá precisando de alguma coisa? Ele começa a ser agressivo com ela, porque pra ele ela chegou e tá atrapalhando ele. Não, e aí já começou a área mais psicológica mesmo, né? Então, aí você começa a estar na cabeça desse personagem. Mas ele tá vendo mesmo esses fantasmas? Não, ele não tá vendo. Ele que tá sendo agressivo. Ele tá doido. Sendo que tem a cena famosa que ela se esconde dentro do banheiro, fecha a porta, ele vai lá com o machado, ele quebra a porta com o machado, sendo que é uma cena que até os normais repetiram essa cena também, para quem assistiu os normais, que a Vani sai gritando, eu não sou o Jack. Então, assim... Uma cena clássica, né? Entendeu? Então, assim, é um terror psicológico, tá mexendo com o psicológico da pessoa. Não tem cena forte, mas que ele corre atrás lá da esposa dele, tudinho, ele não consegue pegar ela. Mas você vai pensando no delírio desse personagem, um terror psicológico. Será que é os fantasmas? De repente ele tá falando com alguém e do nada ele tá falando, não tem ninguém. É um cara que tá delirando? Eu ainda prefiro o terror psicológico do que o horror. Sim, mas esse terror psicológico, pelo menos desse filme em si, dá para ver que ele traz algumas reflexões, né? Você pode interpretar elas como, cara, eu já passei por isso, eu já imaginei coisas na minha cabeça que não existiu, né? Eu julguei pessoas que eu achei que tinha feito algo e não tinha. Em vez de eu averiguar se realmente tinha acontecido aquilo, eu já fui julgando, né? Porque na minha cabeça, aquilo dali é normal, já aconteceu. E aí você vai ver, na real, não aconteceu. Estava mais na sua cabeça do que, né, no acontecimento mesmo. Sim. Então, por isso que eu gosto bastante também do terror psicológico, por causa disso, porque ele engana a gente. A intenção é enganar a gente. E a gente, durante essa história, a gente, como fosse investigador, o que está acontecendo? E eu vejo que muitos autores são prejudicados por causa disso. As pessoas não entenderem, né, sobre o que elas realmente gostam. E aí, quando ela consome um material sem ter essa devida destreza de informações, ela sai julgando o criador daquela obra sem, ao menos, ela própria se entender. Né? E aí, a maioria das pessoas tende a achar que aquela pessoa que está falando, se ela tiver num nível de relevância, né, de influência, a maioria das pessoas vão acreditar.
e se ela não tiver informação, ela vai desinformar as pessoas, né? De uma obra que às vezes é uma obra muito boa. Sim. Por isso que, assim, muita gente hoje em dia fala que não gosta de spoiler. Mas para não pegar um horror, por exemplo, eu detesto horror, é bom você procurar entender o que é essa história. Para você Sim, não ir lá, às vezes, ler uma cena que vai te fazer mal. sim, eu acho legal essa live que a gente está fazendo aqui, porque da outra live também teve gente que comentou que, cara, eu não sabia, né? Que a gente falou sobre a diferença de saga e série, né? E aí a gente deu detalhes que muitas pessoas, pô, eu não sabia disso. E agora a gente falando aqui sobre o terror e o horror, eu acho que muitas pessoas também vão conseguir entender que, cara, eu gosto só de terror, eu não gosto de horror. Ou, tipo, eu não gostava de terror porque eu achava que era aquilo. E a gente entendendo, né, diferenciando o terror do horror e do gore, a gente consegue ver que, cara, não, eu posso assistir um terror e dar risada, por exemplo, né? Sim, Porém, o porque horror já não traz muito isso. sim, porque falei, passa na sessão da tarde, passa em desenho e as pessoas Sim, estão exatamente. assistindo. E claro, os personagens de terror vão ter uma aparência mais agressiva, que nem a família Addams. Mas que lá não tem nada demais, é um terror que você se diverte, você ri, você É, assiste tem com a essa comédia família. lá. Que nem a Wandinha de hoje, ela não tem uma cara meio que emburrada, mais agressiva, vai ter uma atitude mais agressiva, porque o terror pede isso, pede uma presença. Se não tiver uma presença, não tem graça na história. É, como o terror trata com essa área lúdica, né? Então ele precisa trazer esse ar de que, cara, é tenebroso, é medonho e tal. Só que às vezes, no final das contas, isso tá mais na estética do que na história em si, né? Sim, Você pega o Estranho Mundo de Jack, por exemplo, né? É uma história que eu gosto bastante também. A estética, para quem não entende, só olha assim, vamos supor, vê uma foto ou assiste de longe, a pessoa acha que aquilo ali é tenebroso. Mas daí você sim, começa a ver o contexto, né? E você começa a se entender com a história e você começa a se conectar com ela, independente da estética dela. sim. Por isso que é bom entender para até quando uma pessoa falar, vamos assistir um terror, E, e você vê, mas que filme que é? É terror mesmo? Qual que é a sinopse? Para você entender se é legal você assistir ou não. sim, é muito legal, porque eu, por exemplo, também não gosto de horror. Né? Que a pessoa vai lá mata a outra, para mim, eu não sei lá, não vejo muita graça nisso. Mas o Sim, terror eu já acho legal, justamente por essa estética. Tem uma estética um pouco mais agressiva, porém, muitas das vezes a história não é agressiva, então, né? Às vezes a história ela é comovente, é uma história sentimental, só que tem uma estética mais agressiva, né? Uma estética mais imponente, uma estética de mistério, né? Traz toda uma desenvoltura e muitas histórias que não são de terror, às vezes tenta e não consegue, porque às vezes a pessoa quer fugir desse terror, né? Porque a maioria das pessoas confundem o terror com o horror, e aí às vezes alguns autores tentam fugir disso e dá para perceber às vezes e se tivesse colocado uma estética um pouquinho mais agressiva, teria ficado mais legal, né? sim, ficaria bem melhor. Bom, a nossa live tá para acabar e eu queria Pena. indicar um filme para todo mundo, porque é um filme até que eu vou assistir essa semana e quem sabe na próxima live a Isso. gente comenta, Indica aí que é qual a Ilha do que é. Medo. Ilha do Medo. Ilha do Medo com Leonardo DiCaprio. Fala um pouquinho aí pra gente aí. O que vai falar nesse filme aí? Então, vai ser uma investigação que vai acontecer num manicômio e o Leonardo DiCaprio é esse investigador. Então, envolve, vamos dizer, um terror meio que psicológico, um thriller, investigação. É um filme, acho que interessante para quem quiser entender até melhor o que eu falei. Aí na próxima live a gente dá uma comentada do filme. Isso, demorou. Então, para quem está assistindo a gente aqui no Instagram, né, segue aí a gente aí. Toda segunda-feira a gente vai estar aqui, nesse mesmo horário, fazendo live aqui, conversando com vocês sobre temas de filmes, sobre literatura, né, sobre autores. A gente também quer fazer lives com outros autores, autores nacionais. A gente quer abrir esse espaço para autores nacionais também.
né, fortalecer essa comunidade da escrita. E a gente vai também estar comentando sobre coisas aqui, é muito legal. Quem está vendo a gente pelo YouTube, também vai ter link na descrição aí, dá uma conferida aí, tem livro, tem, né, a gente vende coisas aí da Amazon, promoções que está tendo na Shopee, na Amazon, na C&A, na Magazine Luiza, tem outros livros também que a gente coloca aí, tem os meus livros aí também, né? Também sou autor, então tem meus livros aí também, vai estar aí no link na descrição. Então acompanha aí, toda segunda-feira a gente vai estar por aqui conversando, né? Eu e a Tânia Buck aí vamos estar conversando. Se você quiser fazer uma live com a gente também, entra aí no direct, deixa uma mensagem pra gente aí, ou aqui nos comentários do YouTube também, deixa aí uma informação aí, deixa o e-mail, alguma coisa, vamos se conectar, vamos fortalecer isso aí, vamos falar de literatura, vamos falar de cinema, e é isso aí, vamos trazer a arte aqui para a gente conversar. Então tá. Então vamos deixar nossa conversa agora da Ilha do Medo para a próxima segunda. E quem quiser indicar filmes e até temas de gêneros literários para a gente poder pesquisar e conversar também, manda no direct quanto nos comentários do YouTube. Beleza, é isso aí. Essa live vai ficar salva aí no Instagram, né? Sim. Beleza, então é isso. Forte abraço para todo mundo que acompanhou a live aí. Valeu por estar fortalecendo a gente. Ó, do lado do vídeo aqui tem um Pix solidário, se você puder contribuir aí com R$1, sei lá, 50 centavos, R$1 que for, para ajudar a gente. A gente quer também ter um cenário, a gente quer melhorar isso. A gente quer poder ajudar autores também aqui nacionais, né? Então, se você puder contribuir aí, a gente agradece muito. Tem um Pixzinho aí, vai lá, né? Puder ajudar, R$1. Hoje em dia nada mais é R$1, né? Mas se todo mundo puder ajudar com R$1, acho que fortalece todo mundo, beleza? Obrigada. Até a próxima. Tchau.